Voltando para mais um bloco do nosso Bem Amigos, dá uma passada agora nos campeonatos estaduais, certamente começando pelo Campeonato Paulista, porque o nosso entrevistado especial de hoje é o Ramiro, jogador do Corinthians. Roda pra gente aí os lances de Corinthians e Mirassol, jogo ontem à noite transmitido pelo Milton Leite, que o Ramiro fez um gol de canhota. Aliás, tem um toque do Bozelli. Ih, rapaz, é o Bozelli. Pivô, né? Pivô, que categoria. Te botou na... Ficou fácil, tô brincando, Ramiro. Ele pediu 50% do gol depois. Ele pediu? Pediu. Mas o jogada movimento foi toda, mas o movimento do Ramiro é inteligentíssimo também, né? Quando ele vê que a bola vai passar, ele gira pro seu lado esquerdo pra dar a opção de passe também. Não adianta falar assim, o cara passou bem, mas se o movimento não é correto, né, Caio? Ô, Luiz, começa lá no Cássio essa jogada. Eu gostei bola, né? O gol do Corinthians. Esse gol até é uma situação legal, porque como a gente já tá começando há bastante tempo junto, é um jogador que a gente vai ganhando entrosamento, vai conhecendo o movimento, forma de jogar, então jogando do lado dele a gente sabe que ele é um cara extremamente inteligente, então pode ir no espaço que vai receber. O passe vai vir redondo, exatamente. E a gente viu o gol de empate do Camilo, rapaz. Camilo saiu vibrando enlouquecidamente. O Camilo que nos últimos anos esteve no Botafogo, na Chape e no Internacional, e agora está lá no Mirassol. Antes de começar o programa, a gente estava conversando com o Ramiro sobre a qualidade dos times, né? E o Ramiro está dizendo, olha, a gente teve um jogo tecnicamente bem legal ontem contra o Mirassol. Um time bem arrumado, é isso, Ramiro? Sem dúvidas, né? Eu já tive a oportunidade ano passado de jogar o Paulista e já me deparar com esse tipo de time do interior que, na verdade, é formado aí por grandes jogadores, né? Que muitos já vestiram camisa de clubes da Série A. E ontem foi mais um jogo bem complicado, uma equipe muito bem montada, com grandes jogadores e que foi um jogo bem complicado para nós. Tão complicado que você está vendo aí que São Cássio, mais uma vez, trabalhou como sempre. Impressionante o Cássio, o que agarra o goleiro do Corinthians. Quando ele está naqueles dias, é difícil de fazer gol no Cássio. É impressionante. Até o meio do primeiro tempo, o Luiz, só deu o Corinthians. O Corinthians dominou a partida totalmente. E aí o Mirassol foi crescendo, ele até a finalização estava com problema. No caso do Mirassol. Depois o Cássio, como vocês podem ver nos lances aí nos melhores momentos, o Cássio salvou o Corinthians mesmo. Não é verdade, Ramiro? O Cássio salvou o Corinthians numa derrota. Na verdade, só complementando, eles tiveram mais volume a partir da metade do primeiro tempo, mas as chances claras, reais de gol, a maioria foi em bola cruzada e bola parada, né? Que é um sintoma mesmo, né? Sintoma com bola rolando da organização defensiva do time do Corinthians. Mas, Ramiro, o que acontece? O ano passado você não foi bem. Ficou no banco, às vezes que entrou, não jogou bem. Esse ano você desponta como titular e vem jogando bem. É o Ramiro do Grêmio. Por quê? O esquema tático que fez mudar tanto assim? Olha, eu acredito em muitas explicações, mas eu não fico transferindo responsabilidade para ninguém. Eu acho que o principal culpado sou eu, meu trabalho, e obviamente que durante o ano eu procurava trabalhar e me dedicar ao máximo para nas partidas ter grandes atuações e ajudar muito o time. Talvez não tenha encaixado com a maneira de jogar da época, mas como eu falei, o culpado fui eu, e quando eu vim para esse ano de 2020, botei na minha cabeça que ia ser um ano diferente, que eu ia, de fato, querer estar entre os 11, e estar ajudando o Corinthians. É isso que eu tenho feito na pré-temporada e, graças a Deus, tenho conseguido fazer durante os jogos. Você falou sobre mas às vezes, o esquema tático de um treinador não encaixa com o seu estilo de jogo. Então, às vezes, quando você muda de um técnico, você se adapta melhor ao seu estilo de jogo com o esquema tático daquele outro treinador que está ali. Em cima disso... A visão aqui dos comentários. O Caio tem acompanhado mais Corinthians que você, acho, Roger. Não, é só para fazer uma pergunta em cima dessa questão do esquema tático, mas em cima de uma peça que acabou de chegar, né? O Ramiro se entrosa muito bem, ou sempre foi muito entrosado com o Luan. O que o Luan pode te ajudar nesse sistema novo, mais ofensivo, de jogadas mais combinadas, no setor mais à frente? O que ele pode te ajudar nesse teu processo de melhora? Eu acho que a questão do entrosamento é muito importante, né, Roger? Como tu já vivenciou isso aí dentro de campo, tu saber a forma que ele gosta de receber uma bola, a forma que ele entende o jogo, a forma que ele acelera ou cadencia o jogo. Eu acho que isso é muito importante para quem está dentro de campo. Então, a nossa conversa... E que você pode ajudar ele também, né? Da mesma forma. A nossa conversa dentro de campo não precisa nem olhar para o outro para a gente já saber o tipo de movimento que vai fazer, onde gosta de receber bola. Então, acho que esse tipo de movimento automático dentro de campo ele faz bastante diferença e
espero aí que a gente consiga reeditar uma dupla e formar juntamente com o restante do time aí um grande time, que a gente tem um grande ano aí pelo Corinthians. Primeiro eu queria dar parabéns pela tua postura, né? Porque é isso aí, não tem que transferir responsabilidade. Com certeza o esquema te prejudicou e você talvez pudesse ter feito alguma coisa diferente. A gente que te conhece não se surpreende, porque você sempre foi um cara muito correto, tanto dentro como fora de campo. Mas é muito do que a Hortência está dizendo. O Carille foi um grande treinador. Porque aí parece que o Carille não ganhou nada, ou que ganhou tudo, mas que não jogava nada. Não, o Carille escreveu o nome dele na história do clube com um modelo de jogo. E esse modelo de jogo não favorece o estilo do Ramiro. Qual foi o melhor momento? E aí, Ramiro, você pode me contradizer se eu estiver errado. O melhor momento da tua carreira foi no Grêmio do Renato Gaúcho. O que era o Grêmio do Renato Gaúcho? Um time que tinha bola o tempo todo, que todo mundo se movimentava, que envolvia o adversário, que marcava lá na frente. Quando o Thiago chega, ele resgata um pouquinho de um futebol mais ofensivo, diferente do que era a ideia de jogo do Carille. E essa ideia de jogo mais ofensiva vai fazer bem para o Ramiro. Por quê? Porque além de ocupar o espaço, ele pode jogar por fora, como pode jogar por dentro, mas a bola não queima no pé dele. E na hora que você pega e tem que correr 50, 60 metros, você vai ter dificuldade. Na hora que você pega a bola e tem o lateral passando, o meia se aproximando, o volante dando apoio, você tem com quem triangular, aí você faz gol como tem feito nesse início de temporada. Eu acho que esse ano, com a chegada do Thiago, vai fazer muito bem pro teu futebol. E boa sorte, tomara que você continue jogando o que você está jogando aí nesses primeiros jogos. Você acha que você vai brigar a posição com o Pedrinho? Porque o Pedrinho está na seleção pré-olímpica, né? Rapaz, isso aí eu acho que eu vou deixar pro Thiago te responder. Você está jogando exatamente ali, mais ou menos. Eu acho que o Pedrinho vem quando retornar, tanto na minha quanto centralizado, são as duas funções que ele faz, que ele desempenha, e vou fazer minha parte, ele vai fazer a dele. Acho que essa briga sadia dentro do grupo é importante. Claro. Como eu estava comentando com o Marco, muitos jogos na temporada, então vai precisar de todo o elenco. Não joga na quarta, joga no domingo e por aí vai durante todo o ano. Então, estou preparado para ajudar o Corinthians da forma que for. Ô, Ramiro, o Thiago nem pestanejou quando chegou, já te pôs do lado direito onde você jogava com o Renato, né? Onde você se foi muito bem no Grêmio em 2017, 2016, 2017, principalmente. Campeão da Copa do Brasil, exatamente, da Libertadores. Copa do Brasil, titular absoluto, Libertadores, enfim. Tem muita semelhança entre o Thiago e o Renato no jeito de trabalhar, na forma de entender futebol? O Thiago esteve no Grêmio, né? Se eu não me engano, 16 ou 17, com o time sub-23. Então ele acompanhou de perto tanto o meu trabalho quanto daquele time na época. E ele me comentou que era um time que ele gostava muito de ver jogar, a forma de jogar. Então, um dos exemplos de time da atualidade que ele me comentou que gostava muito de ver era o Grêmio do Renato, o River e o Flamengo agora do Jesus. Então, acho que esse tipo de referência e de base que a gente tem, eu tenho de diversos jogadores, ele também tira de times, de técnicos. Eu acho que isso é importante para aprimorar o nosso trabalho e conseguir colocar em prática nos trabalhos seguintes. Legal. Você tem liberdade com o Thiago de ponderar, por exemplo? Ele te falou, vai jogar aqui, você falou alguma coisa? É aqui mesmo que eu gosto. Como é que é esse diálogo? Não, ele tem uma relação bem direta, não só comigo, mas com todo mundo. No dia a dia ele tem conversado bastante com todos os jogadores, seja ele jovem ou mais velho. Ele gosta muito de escutar e de ouvir a nossa opinião, que é o outro lado da moeda, né? O outro lado do vestiário. E eu acho que isso tende a fortalecer e criar uma identidade, uma união muito forte dentro do Corinthians. Hortência, você que é assim com o Andrés, tem uma notícia aí, tem algum reforço para chegar? Que eu saiba não, vai ter que, Fabiola Andrade, jornalista que apura. Não, eu tô com uma notícia que inclusive eu acho importante a gente falar aqui, é que o Thiago Nunes entrou com uma ação, né, contra o Atlético Paranaense. Pedindo R$1.154.000. Premiações na Copa do Brasil. Não, na Copa, premiação, me parece. Acho que é no singular pelo fato de ser pelo premiação título da Copa do Brasil. E diferença de um contrato para o outro na hora de receber o salário lá. Só uma notícia mesmo para poder a gente informar aqui o torcedor do Corinthians, do Atlético, enfim, que saiu agora há pouco tempo. Ramiro, vocês falam de Libertadores já ou vocês estão vivendo jogo após jogo? Porque a pré-Libertadores, como a gente costuma dizer, mas essa fase inicial já começa agora. Vocês têm focado o trabalho para Libertadores ou é jogo após jogo? Cara, é inegável te dizer que a Libertadores é o campeonato mais importante do ano de qualquer clube do Brasil, né? Vou estar sendo ingênuo de falar que a gente não fala e que a gente não comenta sobre isso.
mas a gente também vive um campeonato paulista extremamente disputado, onde a cobrança em cima do campeonato estadual ela é muito grande. Nós, como atuais campeões, temos uma responsabilidade maior. Tricampeões. Exatamente, tricampeões, buscando aí esse tetra. Mas, sem dúvidas, que esse início de ano com essa Libertadores, essas fases iniciais, elas são muito importantes e elas definem o ano do Corinthians, né? Então... Já está encaminhado o adversário? É Guarani do Paraguai ou o time da... O Guarani ganhou fora, né? Ganhou por 1-0. Ganhou fora e agora joga... São José. Deve ser o Guarani. Deve ser. Pois é, o último confronto Corinthians e Guarani não traz esse confronto boas lembranças. Mas é um time que não tem muita expressão de torcida, né? Você joga no Paraguai... Não tem pressão. Provavelmente eles levam o jogo para o Defensores del Chaco. Eu joguei uma Libertadores contra o Guarani que eles levaram, não tinha quase ninguém no estádio. A gente conseguiu fazer um jogo bem tranquilo, ganhamos lá 1-0. Já é quarta-feira. É uma situação importante. Essa quarta. A outra quarta. dia 5, né? Não, mas o que eu estou falando é que é uma situação importante, né? Num jogo de mata-mata, assim, no início de temporada, você não ter um adversário que você jogue dentro de um caldeirão, com uma atmosfera ruim para o Corinthians, eu acho que é melhor. É melhor, até para desenvolver melhor o futebol. Sem dúvida, Roger, sem dúvida. Mas o Corinthians na Libertadores, nas duas últimas, foi eliminado por paraguaios, colombianos, tomando show de bola. Isso é passado, tá? Tomando show de bola na arena. Não vem morar, não, isso é passado. A diretoria do Corinthians, porque sabe, o Thiago sabe, está pedindo atacantes, o Corinthians precisa ainda contratar. Não está conseguindo contratar o Rony do Atlético, que seria um jogador fundamental para o esquema dele. O Corinthians está sem jogadores velozes. E a gente está falando de um especialista em mata-mata, né? Se o Corinthians ficou nos últimos anos aí em torneio mata-mata, contratou um treinador que ganhou Sul-Americano e Copa do Brasil. Então, que está querendo jogador aí. Duas competições de mata-mata. E essa dupla, né? Com o Thiago Nunes, o Rony encontrou o seu melhor futebol, certamente. 2 anos no nível altíssimo jogando no Atlético Paranaense, né, cara? E como característica, eu acho que carece de um atacante velocista pelo lado do campo. No caso, do lado esquerdo. Porque se você pega o modelo de jogo do Thiago no Atlético Paranaense, que é a referência que a gente tem, ele sempre buscou esse cara de velocidade pelo lado. Hoje ele não tem, ou tem o Janderson, que é um menino ainda, que ainda precisa amadurecer muito, bom jogador, mas ainda não está pronto. Então, o Bodão chamou a atenção de um reforço que o Corinthians está buscando, que é o Rony. Eu acho que os clubes do Brasil, até o dia 31, se não me engano, que é quando fecha a janela, 31. Não é só quem vai trazer, é quem você vai perder. Porque, por exemplo, a Sub-23, que está indo muito bem aí no Sul-Americano, né, buscando uma das 2 vagas para as Olimpíadas de Tóquio, tem Antony do São Paulo. Bolívia, e o Sport TV transmite classificação garantida amanhã, praticamente garantida. Para o quadrangular. Tá nesse jogo, Lédio? Tô. 10h30. Você tem o Pedrinho, que é um dos caras de desafogo do Corinthians. Então a minha expectativa não é só quem vai chegar, é quem é que você pode perder também, porque tem muito moleque bom que pode deixar o clube. Só para falar sobre a informação do Rony, sim, claro. Hoje parece que ficou difícil a negociação, tanto com o Corinthians quanto com o Palmeiras, porque a divisão dos direitos federativos está meio complicada, porque o Rony não tem 100% dos direitos vinculados ao Atlético, então parece que deu uma freada aí, mas seria um reforço importantíssimo para o Corinthians.